A graça e a paz, meus amados irmãos, uma boa noite. Estamos nessa segunda-feira estudando Romanos, aleluias, a carta de Paulo aos Romanos, capítulos 2 e 3 hoje, se Deus permitir, amém? Mas o mais importante, irmãos, é dependermos do Espírito Santo. Vamos orar, clamando que o Senhor nos assista nesta noite, nos abençoe, amém? Cada coisa que for feita seja para a glória do nome dele e todos sejamos abençoados com o Espírito Santo agindo em nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse das tuas promessas, da tua bênção, Pai, de que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Nós estamos te buscando através do estudo da palavra, Senhor. Queremos ter mais conhecimento de ti, Senhor Deus. Ó Pai, trabalha em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito, para que sejamos capacitados para toda boa obra, Senhor. Abençoa, Pai, cada irmão que vai participar, Senhor Deus, nessa noite. Abençoa tudo que vai acontecer, seja para a glorificação do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos agora ter uma palavra do nosso amado irmão Leandro e depois estaremos adorando ao Senhor e então começaremos o estudo. O mais importante é a nossa dependência de Deus, amém? Assim o Senhor poderá operar livremente em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No Bíblia em Casa de hoje eu gostaria de falar um pouquinho da vida do profeta Daniel, mas antes disso eu gostaria de ler 1 Pedro 5,10, que diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meus irmãos, esse versículo fala da obra do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, a cada dia nos aperfeiçoa, nos fortalece, fortifica, fundamenta, para que a gente não ceda às pressões deste mundo, tanto das pressões em relação às tentações pecaminosas, mas também para que a gente não seja enganado com falsas doutrinas, heresias, com enganos de Satanás, ideologias satânicas e outras coisas mais. E um grande exemplo de homem na Bíblia que tinha essa firmeza de caráter, essa firmeza com Deus, que conhecia o Deus que servia, foi justamente o profeta Daniel. O profeta Daniel ele foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, e a gente imagina quantas coisas ele perdeu em sua vida. Ele perdeu a casa onde ele morava, deve ter perdido, ou pelo menos se distanciado de todos os familiares, parentes, de muitos amigos, os hábitos religiosos que ele tinha, hábitos alimentares. A vida dele mudou completamente. E ele foi servir então ali no palácio do rei, porque pelo que explica a Bíblia, ele já tinha um certo conhecimento, ele já era um estudioso. E logo ali no início, no capítulo 1, ele já teve a pressão de comer as iguarias do rei, né, de beber o vinho juntamente com os demais que foram servir no palácio. Mas ele negociou com o chefe dos eunucos para que em 10 dias ele comesse legumes e tomasse apenas água, ele e os seus amigos, né, Ananias, Azarias e Misael, e que depois desses 10 dias você fizesse um teste e que o chefe dos eunucos olhasse a aparência, comparasse a aparência deles com a aparência dos demais. E dessa forma foi feito, e depois dos 10 dias a aparência deles era melhor do que dos outros. E então Daniel ele não se contaminou com as iguarias do rei, né? Imaginamos que muitos daqueles alimentos seriam consagrados a outros deuses, muitos alimentos iriam contra as regras judaicas, né? As regras da lei mosaica. Então Daniel não cedeu à pressão logo de início ali. E a maior pressão que ele teve em sua vida, que está lá no capítulo 6, quando o rei Dario fez aquele decreto, que dentro de 30 dias que ninguém fizesse petição a outros deuses, a não ser o próprio rei. E Daniel ele continuou com os mesmos hábitos, novamente ele continuou firme, constante,
com Deus, continuou com os hábitos de oração que ele tinha, orando 3 vezes ao dia. E dessa forma, então, ele foi acusado, foi lançado na cova dos leões e Deus o livrou. Então era um homem que a gente vê que tinha um conhecimento de Deus, conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia, tinha experiências com esse Deus e continuava firme e constante. E é isso que Deus quer da nossa vida, meus irmãos, que a gente tenha experiência com Ele, que a gente continue firme na nossa fé, apesar das lutas, apesar das dificuldades, do assédio que esse mundo impõe às nossas vidas, mas que a gente não se amolde a esse mundo, mas que a gente se amolde a Jesus Cristo, amém? Que Ele é o nosso exemplo, amém? Então que Deus possa abençoar nossa vida, meus irmãos, e nos capacitar, e nos aperfeiçoar cada dia, nos fortalecer, nos fortificar, que a nossa mente seja renovada no Senhor, para que a gente seja firme assim como Daniel, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês e que Deus abençoe esse estudo bíblico do dia de hoje também, que o Senhor derrame uma unção especial sobre o pastor Aldemar. Em nome de Jesus, amém.
A graça e a paz do Senhor. Nós estamos, irmãos, começando o estudo de Romanos, capítulo 2 hoje. Nós já vimos que Paulo escreveu uma única carta, não foi por ele dividida em capítulos e versículos, né? Isso foi feito depois, o que facilita o nosso estudo da carta. Mas a carta é um todo, né? Na verdade, toda a Bíblia é um todo. Nós não podemos desmembrar um pedaço e dizer, não, você pode ser estudado isoladamente. Nós precisamos entender que o estudo da palavra envolve o conhecimento da palavra toda, né? Mas nós vamos caminhando, nós vamos entendendo cada dia uma coisa nova, e isso vai nos ajudando a entender outras partes das Escrituras, amém? Nós já vimos que o estudo de Efésios nos ajudou bastante a entender o que era a igreja primitiva na sua divisão entre judeus messiânicos e gentios convertidos. Nós vimos no capítulo 1 de Romanos uma descrição sobre o que é pecado, né? O pecado, como é grave, como o homem é condenado por não querer enxergar Deus, né? E achar que pode se esconder de Deus, e por isso ele se torna desobediente e começa a ter conflitos, né, com tudo e todos, né, conforme nós já vimos. Começa a se destruir literalmente, né? É o caminho do pecado. O pecado cega e depois ele destrói. Agora vamos para Romanos 2, amém? Só para fixar algumas coisas que os que já têm acompanhado já sabem, mas só para lembrar os irmãos que estão começando agora. Quando Paulo fala circuncisos ou circuncisão, está falando dos judeus. Os judeus é que praticavam a circuncisão. Então, a circuncisão fala de judaísmo, né? Fala dos judeus. E quando fala de gregos, está falando de gentios, porque o mundo todo falava a língua grega, né? A língua grega. Então, até mesmo o Velho Testamento chegava para todos os irmãos lerem em qualquer parte do mundo através da tradução chamada Septuaginta, né? O hebraico para o grego. Então, quando fala o grego, quer dizer o mundo todo, gentios, né? Gentios quer dizer gentes, né? Todas as gentes, todos os povos, então, menos o judeu, que era separado, então. Então, vamos lá. A gente está vendo que, já vimos, a igreja de Roma, ela sofreu com a saída dos judeus do seu meio, né? Nós já vimos lá em Atos 18, Cláudio expulsou os judeus de Roma, e quando os irmãos judeus voltaram, já encontraram a igreja, vamos dizer assim, organizada, chefiada pelos irmãos gentios, né? E Paulo então está escrevendo para esta igreja que tem esses dois grupos bem marcados, bem nítidos, bem separados, né? Judeus e gentios, dentro da mesma igreja, cada um buscando ao Senhor. É o que nós falamos na segunda passada. Então vamos lá. Começamos então Romanos 2. Com essa compreensão, a gente vai ver que sempre que existe um grupo, né, e nós fazemos parte desse grupo, naturalmente a carne nos leva a nos compararmos com os outros, né? O nosso grupo em relação ao outro grupo em relação a gente sempre faz um senso de comparação. Mas na obra de Deus, no reino de Deus, não cabe isso. Isso é coisa da carne. E Paulo, então, vai enfatizar isso de uma forma bem clara aqui. Vamos lá. Romanos 2, verso 1. Por isso você é indesculpável quando julga os outros. Quando julga os outros. Não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então, veja bem, ele está falando para quem já experimentou o arrependimento dos pecados. Está falando para a igreja de Roma, né? Os romanos. Você despreza a riqueza da sua bondade. Quando você julga alguém, você está desprezando a bondade de Deus, a tolerância, a longanimidade, ignorando que
essa bondade de Deus é que te levou ao arrependimento, né? Porque os judeus se consideravam detentores do Velho Testamento, né? Da lei de Moisés. Então, eu acho importante nós podermos entender isso, né? A partir do verso 5 agora. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então, veja bem, há pessoas que não entendem a importância de ler a Bíblia toda. Pegam um texto isolado como esse, né? E entendem que se você fizer o bem, você vai para o céu, se fizer o mal, você não vai. Isso é errado. Quando você lê o que se segue, né? A gente sempre fala, você tem que ler o texto dentro do contexto. Então, eu li do verso 5 até o verso 11. Agora vamos para o 12, o versículo imediatamente seguinte. Assim, todos os que pecaram sem lei, ou seja, quem é sem lei eram os gentios, né? Todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, ou seja, os judeus, serão julgados pela lei. Ou seja, serão condenados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei. Está falando para judeu. Olha, não é, você ouve a lei, conhece a lei, mas isso não chega, né? Mas os que praticam a lei é que serão justificados, se você conseguisse guardar todos os mandamentos, né? Mas ele vai explicar. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Está dizendo claramente para os irmãozinhos judeus que estavam ali. Presta atenção, os gentios podem ser santos porque eles guardam a vontade de Deus. Ponto, né? Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles, presta atenção, a consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, tá? Dizendo que o homem tem consciência, né? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então está dizendo para o judeu, você conhece a lei, você ouve a lei, você pensa que está guardando a lei, mas olha para dentro de você mesmo, né? Porque o gentio também, sem lei, ele tem uma consciência que pode acusá-lo ou defendê-lo, como você, né? Então segue lá. Mas se você diz que é judeu, ele está falando claramente para o judeu, se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, as coisas da Bíblia, né, do Velho Testamento, sendo instruído na lei, poxa, está dizendo que você, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, está falando para o judeu que se acha, né? O judeu se acha, né? Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Opa, presta atenção, né? Você tem dentro de você o motivo de se humilhar diante de Deus, porque você sabe que é pecador. Presta atenção. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Ele está falando que, como Jesus disse, não adianta só você cometer um ato visto por todos, mas no próprio coração. Se você rouba a Deus, se você tem uma intenção maligna de adultério, ou se você, naquele tempo, admira os templos e fica roubando coisinhas desse templo, então você que detesta ídolos, rouba os templos, você que se gloria na lei, desonra a Deus, você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois
como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ele está arrebentando com os judeus, né? Nós sabemos que ninguém guardava a lei de forma plena. A circuncisão, sabe, quer dizer, o judaísmo, né, tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. A sua circuncisão já se tornou incircuncisão, ou seja, você que se julgava superior pela lei não tem valor nenhum. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Ele está acabando com o legalismo, né? As pessoas que acham que conseguem praticar coisas santas e são superiores aos outros, ele está dizendo, olha para dentro de você mesmo. Se você tiver pecados, e ele vai mostrar que todos têm, então você é igual a todo mundo. Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Presta atenção, na igreja, esse grupo de judeus era muito importante, eles traziam o conhecimento da Bíblia toda do Velho Testamento para os irmãozinhos que estavam se convertendo. Então, eles se julgavam mestres, mas o fato de você ouvir a lei ou conhecer a lei não te faz santo diante de Deus, né? Porque ele está falando aqui no verso 28, Romanos 2, 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Ora, acabou, né? Não adianta você ser legalista e aplaudido pelas pessoas como tendo uma boa fama de que faz tudo certo, se o seu coração não estiver quebrantado. O arrependimento é operado por Deus em todos, por isso ninguém julgue ninguém. É o que ele está dizendo lá no começo. Aí vamos para o verso 3. Então ele arrasou com os judeus. Disse que eles podem ser mestres, mas eles pecam igualzinho os gentios, né? Aí no capítulo 3, ele já faz uma ressalva, né? Ele já faz uma ressalva aqui. Ele diz que qual é a vantagem do judeu? Então, qual é a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão, ou seja, do judaísmo e tudo mais? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Eles tiveram os profetas que anotaram o Velho Testamento. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Se os judeus não crerem, né? Como você pensa na igreja, se na igreja tem gente que não cumpre a lei de Deus, a vontade de Deus, isso anula Deus, né? Quanta gente sai da igreja, né? Porque viu mentira na vida de alguém, né? A gente cantou agora há pouco isso, né? Infinito o amor de Deus, né? Que vai por cima da mentira, sobe a montanha para te encontrar e dizer para você que te ama, né? Então, presta atenção, mesmo que na igreja as pessoas que ouvem a lei não guardem, isso não muda o valor da lei. Então, se você foi vítima de um escândalo qualquer, se você viu alguém cometer um grave pecado, isso não mudou em nada a realidade de que Jesus Cristo é santo, é o mesmo e te ama. Amém? Glória a Deus por isso. Se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, né? Deus é verdadeiro. Como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça, presta atenção, está falando agora de todo mundo, agora misturou judeu, gentio, você, eu, quem está se achando, quem não está se achando, todo mundo. Se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos? É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos o mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Ou seja, não dá para enganar Deus.
né? Ou você quer fazer a vontade de Deus, ou você não quer fazer a vontade de Deus. Mas, de qualquer maneira, se você for injusto, a sua injustiça não anula a graça de Deus. Romanos está falando o tempo todo sobre o pecado do homem e a graça de Jesus. Amém? Fica bem claro isso. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Opa, ele aqui então resumiu, né? Não é fazendo boas coisas que você vai para o céu, né? Quando você lê o texto todo, você entende melhor. Que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, eu estou no versículo 9, Romanos 3, 9, todos, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém, presta atenção, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Opa! Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, não é porque fez certo. Lembra de Efésios 2, né? Somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, né? Ainda que somos salvos para boas obras, como diz Efésios 2:10. Mas o Efésios 2:8 deixa bem claro que não é por obras que você é salvo, mas é pela fé. Então ele está repetindo aqui: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, né? Por obedecer, né? Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei serve, sim, para te mostrar que você é pecador. É o primeiro passo, né? Para a cura, a primeira coisa é reconhecer a sua doença. Você nunca vai melhorar se você não quiser aceitar que está precisando de cura, né? Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, presta atenção, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pronto. Chegamos agora aqui ao autor e consumador da nossa fé. Amém? Agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Aleluia! Fé, crer no sacrifício de Jesus na cruz, crer que com esse sangue derramado você recebeu a justificação do seu pecado. O seu pecado se tornou injusto, mas você é justificado pelo sacrifício de Jesus. Amém? O grande amor de Deus. Conforme ele falou antes, ninguém julgue ninguém, porque foi a bondade e a tolerância de Deus, a misericórdia de Deus que te assistiu e te levou lá. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto é para marcar na Bíblia e decorar. Romanos 3:23 é um texto básico. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Todo mundo pecou, tá? Arrasado. Mas, porém, é justificado gratuitamente, a graça, amém? Por sua graça. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Redenção é como Isabel a Redentora, que libertou os escravos. Redentor é aquele que liberta os escravos. Você era escravo do pecado, agora não é mais. Não precisa mais ficar preso ao passado. Todo o passado se foi. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, né? A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé.
O sangue de Jesus Cristo, mediante a sua fé, te traz o perdão. Aleluia! Em todo e qualquer momento. Essa palavra tem que ser pregada de dia e de noite para todos ouvirem. Amém? Deus fez isso para manifestar a sua justiça, para ter por ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, muita gente diz assim, então Deus perdoa o pecado? Não, peraí. O pecado é perdoado mediante a fé em Jesus Cristo, né? Atos 4:12 fala, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, né? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então, o pecado anteriormente cometido pode ser perdoado se, tendo em vista, quer dizer, se acontecer a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a condição. Não tem nenhuma outra condição. Você está perdido, é pecado, é destruição, é morte, é fim. Mas aí a fé em Jesus te faz uma nova criatura. Onde fica então o orgulho? O orgulho de ser judeu, qualquer orgulho. Onde fica o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Tem uma lei superior à lei das obras, que é a lei da fé. A lei que te perdoa de graça quando você confia no sacrifício dele. Quando você recebe na tua vida, pela fé, o sacrifício dele, você é perdoado. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Né? O orgulho acabou, a lei já era. Só os judeus têm a lei? Então, não, nada disso. Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé. O judeu é salvo, como? A partir da fé. E o incircunciso, o gentio, por meio da fé. Aleluia. O judeu é salvo a partir da fé. As promessas de que viria o Messias, ele veio. Agora, confia nisso, confia nesse Messias e recebe o sangue de Jesus Cristo para te perdoar os pecados. E você, gentio, que não conhecia nada disso antes, você é salvo por meio da fé. A fé já vem entrando na sua vida e fazendo de você uma nova criatura. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Ou seja, a lei nos serve como um aviso de que Deus tem para nós o perdão dos nossos pecados. Amém? A gente vai caminhar um pouquinho mais aqui em Romanos capítulo 4, apenas para nós entendermos que nós somos agora chamados filhos de Deus pela fé, né? E que nós agora recebemos as mesmas promessas. Nós gentios, estou falando para gentios, recebemos as mesmas promessas que o povo judeu recebeu, né? Abraão. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? Está falando para judeus. O que foi que ele conseguiu? Porque Abraão foi justificado por obras? Não. Porém, diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, ele vai seguir aqui. Nós vamos, porque o nosso tempo já está terminando, nós vamos deixar para a próxima segunda-feira mencionar que você agora é Israel de Deus. Amém? Você vai entender isso de forma mais clara, porque Paulo aqui fala de Abraão, nosso pai segundo a carne para os judeus, mas o pai segundo a fé. Ou seja, ele é pai da circuncisão e daqueles que também andam nas pisadas que teve Abraão. Isso aí está lá no versículo 12. É muita palavra hoje, irmão, para nós meditarmos. Vamos hoje focar sobre a salvação, amém? Nós vamos ver o seguinte, Romanos ele é uma continuidade. Tem muita coisa para nós estudarmos, para nós nos aprofundarmos, mas é importante que cada passo que você dê fique bem firme. Nós precisamos entender que essa mensagem é para todos. Não importa se você se acha alguém digno pelo que você faz, ou se você não se acha digno, se você se acha indigno. Você é elevado à posição de filho de Deus
não mediante as obras, né? Ele deixou bem claro lá no verso 20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, a lei não salva, né? E lá no versículo 28, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então não é o nosso legalismo, a nossa lei, né? A nossa forma de guardar os mandamentos externamente, ele deixou bem claro que não é no exterior, mas é no interior. E se você viu alguém caído pelo caminho, não esqueça que ele falou que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, mas eu não vou perder a minha bênção por nada, porque Jesus Cristo veio, deu a vida por mim e por você. Nada pode te separar do amor de Cristo, como nós já vimos em Efésios, né? Então, nós temos muito que agradecer ao Senhor e louvar pela salvação. Que essa mensagem de Romanos, capítulo 3, fique bem marcada, né? O capítulo 2 falando que judeus e gentios são iguais, capítulo 3 falando que a salvação é pela fé e não pelas obras. Que isso fique bem marcado no nosso coração e a gente saiba comunicar isso para que outras pessoas recebam a salvação. Amém? O Senhor tem uma grande obra a realizar neste mundo. E se nós, que somos conhecedores da palavra, não levarmos essa mensagem de vida, que torna todos iguais diante de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz lá Romanos 3:23. Se nós não levarmos essa palavra, nós seremos pecadores cruéis, porque estamos deixando essas pessoas sem a chance de se entregarem para Jesus. Nós vamos encerrar com uma oração e vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Amém? A partir da segunda-feira que vem, a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre a questão da fé, né? E sobre a nossa posição diante de Deus, agora que nós fomos justificados, tornados justos por meio desta fé em Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus Cristo, haja, Pai, nesta noite uma noite de paz no coração de cada um daqueles irmãos que estão ouvindo esta palavra. Ó Pai, nós a lemos hoje com alegria no nosso coração, relembrando que fomos salvos pela graça e que esta mensagem poderosa, Senhor Deus, precisa ser comunicada de forma clara, conforme a Tua palavra faz, de forma enfática, Senhor Deus, de forma persistente, de forma abrangente, para que todos possam crer em Jesus Cristo como seu Salvador e receber a salvação. Oh, meu Deus, isto não vem dos homens, isto vem de Ti, Senhor, e assim seja sobre a vida de todos quantos estão ouvindo esta palavra. Oh, Pai, se alguém ainda não Te recebeu, seja esta uma noite especial. Abençoa o louvor que se seguirá agora, Senhor Deus, e nós possamos estar terminando este culto. Ó Pai, na verdade, um culto a Ti, estejamos terminando com a Tua graça e a Tua bênção sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor juntos. Amém. Senhor.
Amém, irmãos? Hoje, no estudo de hoje, a gente leu o capítulo de Romanos 3 e a gente vê lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a nossa esperança é o que essa música está cantando. Lá em Atos 4, versículo 12, a gente vê que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Uma vez que o pecado nos distanciou de Deus, era necessário que o sacrifício perfeito fosse feito para poder apagar esse pecado. E o nosso sacrifício não seria suficiente, nenhuma das nossas obras seria suficiente para apagar esse preço tão alto. No entanto, Jesus abriu mão da sua glória, se tornou semelhante a um homem, se esvaziou e se tornou como um servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi o nosso sacrifício perfeito, ele é a nossa esperança de salvação, ele é o nosso caminho para estarmos novamente junto com o Pai. Aleluia. Então, se você já crê nesse nome, se você já deixou o Senhor Jesus ser efetivamente Senhor da sua vida e te lavar de todos os seus pecados, você está salvo. E você pode cantar essa canção como uma forma de louvor, de agradecimento. Mas se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não teve a oportunidade ou ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, eu te convido a fazer isso hoje. Porque, afinal de contas, esse é o nosso único caminho que leva aos céus. Então vamos orar, seja para você agradecer, seja você a primeira vez que você vai entregar a sua vida a Ele. E tenha certeza que tudo será diferente uma vez que você fizer isso. Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus. Nós não temos palavras para agradecer, meu Senhor, por todo o Teu sacrifício, por todo o Teu amor, meu Pai. A gente nem consegue compreender tamanho amor, um amor incondicional que mesmo sabendo que nós estávamos no erro, que nós, quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor nos amou e o Senhor foi capaz de entregar o Seu bem mais precioso, o Seu Filho primogênito, o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce nele não morresse, mas tivesse a vida eterna, meu Pai. Aleluia. Nós viemos hoje te agradecer por tamanho amor, por todo esse sacrifício, meu Pai, por todo esse dom perfeito, meu Jesus, que é a salvação. E nós também viemos juntamente com aqueles que estão tendo o primeiro contato, de repente, com isso, ou mesmo já conhecendo, querem hoje tomar a decisão de entregar suas vidas para Ti, meu Pai. Nós apresentamos essas vidas diante de Ti, meu Jesus, que eles possam permitir que o Senhor seja efetivamente Senhor e Salvador, o único e suficiente Senhor e Salvador sobre as suas vidas, a esperança de salvação e o único caminho de obter perdão para os seus pecados, meu Pai. Escreve esses nomes no Teu livro da vida, meu Deus, e que eles tenham em seus corações a certeza da vida eterna e que nas suas vidas seja patente também a transformação que o Espírito Santo vai fazer. Aleluia. Nós te pedimos, nós te agradecemos todos os dias, meu Pai, por esse infinito amor e por essa infinita graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus! Aleluia! Amados, essa é a salvação, esta é a redenção, a justificação que nós recebemos, que nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. E se você recebeu já alguma vez na sua vida essa palavra de salvação, Romanos 4 vai terminar dizendo, vai no versículo 7 e 8, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. É jamais, aleluias. Vamos terminar agradecendo a Deus. Querido Senhor Jesus, nós te amamos e nós te agradecemos porque a tua salvação é para sempre. Oh Jesus, obrigado porque nós vimos hoje, oh Pai, sobre pecado, mas principalmente vimos a tua graça, Senhor Deus, a salvação que o Senhor nos trouxe. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ela nos limpa do pecado e nunca mais, oh Pai, nunca mais nos será atribuído os pecados cometidos, porque o Senhor na cruz levou todos eles, aleluias, nos purificou de todo o pecado, aleluias. E, oh Jesus, nos justificou, nos tornou justos e santos diante de Ti. Senhor, muito obrigado pela salvação. Continua esse processo, Pai, de senhorio em nossas vidas cada dia mais. Vai nos abençoando no estudo de Romanos, Pai. Vai abençoando cada segunda-feira, possamos crescer mais um pouquinho. E nós terminamos adorando ao Senhor, te agradecendo por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu vais fazer na vida de cada um irmão, cada pessoa que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora e para sempre. Aleluias. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Até segunda-feira que vem, se o Senhor permitir. Amém. Amém.